seguradores e tal, que transporte está muito ligado à frota, assim. Às vezes, assim, o feedback que eu tenho é que alguns corretores têm muito dificuldade de colocar veículos transportadores em seguradoras. Está restrito? Todos os seguradores trabalham com frota? São só algumas? É. Como... O mercado de seguro de caminhões, em geral, ele é muito nervoso para as seguradoras, né? Por N fatores. A gente sabe que o próprio segmento de atividade transportador no Brasil Judia muito do veículo, né? é uma classe muito judiada, né? Uma classe, pô, eu brinco às vezes em conversas com amigos que o Brasil é um exterminador de CNPJs. Né? Ser um empresário bem-sucedido no Brasil é uma missão muito difícil. Começa pela questão tributária, nem vamos citar todas, mas só tributárias. Aí também tem a cultura das questões de ação judicial de ex-empregados, muitas delas são bem questionáveis, enfim. Então, nesse país que a gente tem um exterminador de CNP, na essência, um exterminador de CNPJs, a gente ainda tem um segmento que sofre com inflação, com diesel, com a má qualidade das estradas, com IPVA, que é caríssimo, com pneus, né? Então, eles são um segmento de atividade que trabalham ali muito no limite, né? Numa linha muito tênue entre um prejuízo e o empate, né? O lucro às vezes acontece. Então, é um segmento que sofre bastante. Isso já por si só já é um complicador. E aí a gente tem um cenário de que poucas seguradoras, ou basicamente só uma seguradora, teve muito sucesso ou tem sucesso no seguro de caminhão no Brasil. Essa seguradora é a Bradesco. Uma seguradora muito perene para caminhões. Muito perene. Uhum. Nunca saiu do mercado. Todas as outras entram, saem, perdem dinheiro, voltam, corrigem e fazem essas ondas, né, entre estar ou sair do mercado. E a Bradesco, apesar de ter um banco por trás, a gente não vai entrar no mérito, mas eu admiro muito a Bradesco pela perenidade que tem com essa situação do seguro de caminhões em geral e frotas também. O mercado de frotas para transportadores ele é muito fechado. Além da questão que a gente já citou aqui, tem fraudes, lidar com um público que culturalmente, eu estou falando dos caminhoneiros, não é só uma citação, pelo amor de Deus, sem qualquer Claro. juízo de valor, né, que culturalmente tem um nível menor, e isso acaba sendo transferido para o risco. Né? É só você pensar que a maioria dos transportadores são ex-caminhoneiros, porque a classe é muito difícil de ser gerida. Então, todos esses fatores, principalmente fraude, são muito complexos no seguro de caminhão. Então, a aceitação de riscos, ela sempre foi, ela sempre foi bem moderada em seguradoras, né? É muito fácil vender seguro de frota de caminhões, frota de transportadoras. Basta ser o melhor preço e não ter compromisso com o resultado. Quem tem compromisso com o resultado tem que ter muito cuidado. Não mudou de transporte em alguns ramos específicos. Mudou de ramo, né? Basta a gente... Agora, a gente precisa ter muito... É possível, sim, ganhar dinheiro com seguro de frotas e caminhões no Brasil. Agora, tem que ter uma responsabilidade com o preço, com a aceitação, as ferramentas corretas. Tem que ter a vinculação com corretores no sentido de saber qual é o corretor que eu estou vendendo aquele risco. Né? Eu não vou sair vendendo veículos que custam hoje, no caso dos rebocadores, quase R$1 milhão, com um corretor que eu não sei quem é. Não faz muito sentido essa exposição. Né? Lembrando que o automóvel, diferente de outros ramos, ele tem uma participação pequena de resseguro. Isso também é um fator que dá uma instabilidade para a seguradora. Não estou querendo dizer aqui que a gente deveria transferir o risco, mas quando a gente sabe, mesmo agindo com cautela e com responsabilidade na subscrição e na precificação, quando a gente sabe que eu estou aceitando um risco de R$1 milhão e que eu tenho aqui parceiros para compartilhar isso comigo, me dá uma segurança maior. Né? Então, o frota não tem essas circunstâncias, habitualmente não tem, algumas seguradoras só fazem resseguros. Então, é um mercado bem, bem nervoso. A aceitação é muito fechada mesmo. Citaria aí, a Mafre foi sempre, historicamente, um grande player do mercado de frotas de caminhões e transportadores. Há algum tempo, até antes da minha chegada, isso foi interrompido.
A Sompo também já teve entradas e saídas do mercado nesse segmento. Posso citar algumas seguradoras que chegaram até fechar carteiras e às vezes até a seguradora, né? Eu lembro aqui da Generali, a Zurich, que já foi muito forte em caminhões, parou. A Bradesco é a única perene. A Porto Seguro é uma carteira de frotas gigantesca. Tem até pelo tamanho dela, ela tem uma participação de transportadoras, mas não é o segmento favorito dela, não. Então, é um mercado muito... Eu diria que é um mercado é um mercado que não é para amadores. Os corretores têm que ser especialistas e isso facilita muito. Nem todo corretor de transporte entende de caminhão. Você deu aquele exemplo, né, Rafa? Nem todo segurador de transporte entende de seguro de frotas, desculpa. E nem todo segurador de frota entende de seguro de transporte. Então, tem nuances ali em cada um dos ramos que é importante lidar. O frota é um mix de gestão de carteira massificada com gestão de carteira tailor-made. A aceitação e o preço são caso a caso, mas as características do produto são individuais. Eu tenho que fazer um mix das duas para conseguir ter um equilíbrio aí. Boa. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de transporte, só colocar a pergunta do nosso amigo Evandro aqui. Oi, Rafa, a pergunta é a seguinte, na questão de frota, tá, de transportadora, tá? Ele é dono dos cavalos, tá? Ele é dono dos cavalos e vai pegar a carreta de terceiros ou alugada, tá? Ele precisa fazer o seguro de RCF, tá? Das carretas ou faz só do cavalo e o que estiver atrelado àquele cavalo tem cobertura automática, ou seja, outra coisa, tá? E a extensão, né, da pergunta. Tem que relacionar as carretas, o cara tem que relacionar na pólice as carretas que ele poderá ter atrelado àquele cavalo, ou é automático, desde que tenha isso aí já seja automático? Essa pergunta ela é bem comum, né, no mercado de seguro de caminhões, de rebocadores. Vou dar a resposta que ela é generalista, mas que é a essência do negócio, na minha opinião. Tem algumas seguradoras que eu sei que tem uma particularidade um pouquinho diferente, umas mais fechadas, outras com uma amplitude maior. Por concepção, quem causa o acidente é sempre o rebocador, porque ele tem a propulsão. O semi-reboque não anda sozinho, né? O reboque ele precisa de um cavalo para puxá-lo. Então, quem causa o acidente é sempre o rebocador. Por mais que o ponto de contato do acidente tenha sido o semi-reboque. Vou dar um exemplo, uma curva fechada, 45 graus ali, 90 graus, o rebocador vai fazer a curva e o reboque bate num veículo terceiro. Tá bom, quem bateu foi o reboque, mas quem causou o acidente foi o cavalo. Então, por essência, a cobertura de RCF ela é automaticamente extensiva do cavalo mecânico para os semi-reboques, tá? Exceto a situação de desatrelamento do semi-reboque. Então, nas seguradoras por onde eu passei, nos clausulados que eu já vi, esse é o padrão. E é o que eu também considero que é o mais correto. Habitualmente, não se contrata seguro de RCF para os semi-reboques por essa circunstância, né? Mas tem aquele empresário mais cuidadoso que ele contrata também o seguro dos seus rebocadores e contrata o seguro RCF das suas carretas. Se ele for usar um pelo outro, se ele for puxar todas as suas carretas com os seus cavalos, que ele tem certeza que tem seguro, ele não precisa contratar, porque vai ser extensivo. Exceto no caso de desatrelamento, que hoje é muito incomum, muito raro acontecer. No passado, com menos tecnologias, menos partes eletrônicas no semi-reboque, isso até acontecia. Hoje é muito raro. Só até uma dúvida, por que ele contrataria a parte o que poderia acontecer no desatrelamento? Então, pensa que no caso de um cavalo puxando um semi-reboque, a propulsão é do cavalo, mas aconteceu algo ali que soltou entendi. O semi-reboque, ele tá trafegando trafegando solto ali. Então, essa circunstância poderia eventualmente desvincular a responsabilidade do cavalo. Ainda assim é questionável, tá? Entendi. Mas em circunstâncias normais, a responsabilidade do acidente é sempre do cavalo mecânico.